campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje estaremos reflexionando na companhia de vocês sobre um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos o Evangelho no capítulo 10, onde a chamada principal dele é Bem-aventurados os misericordiosos. Abrimos então bem no início, que nos diz assim: perdoai, para que Deus vos perdoe. 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. E se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente se te ouvir. Ganho terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é um complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amarga. A outra é calma e cheia de mansuetude e caridade. Infeliz aquele que diz: jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, será condenado certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas? Se ele mesmo não perdoa os outros, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeira, generosa, sem nenhuma intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa for inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto eu sou generoso. Nessa circunstância é impossível que a reconciliação seja sincera. De uma e de outra parte? Não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E esse, então, é o texto que nos chega agora sobre o perdão. E é interessante que ele diz que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Se eu for misericordioso, eu também alcançarei da outra parte a misericórdia. Se eu perdoar os homens que nos fazem mal, o Pai Celestial perdoará os vossos pecados também. Eu fico imaginando a sutileza desse pequeno texto, quando diz assim: se eu perdoar o meu ofensor, Deus também me perdoará. Mas partindo de um princípio de lógica, se Deus é amor, Deus perdoa tudo, mesmo antes das faltas ocorrerem ou depois das faltas ocorrerem, Deus nos perdoa, porque sendo Deus e sendo nós projetos divinos em andamento, estamos inacabados, estamos em construção ainda, e essa construção ela foi dada para nós através do livre-arbítrio, para que ela ocorresse segundo a nossa vontade. Então, partindo de um princípio que se eu não perdoo, eu vou carregar comigo uma carga desnecessária, e essa carga desnecessária vai me trazer um problema futuro, seja aqui na vida encarnada, seja na vida espiritual, porque ela vai ser uma fonte de desequilíbrio para mim. Agora, à medida em que eu praticar o perdão de uma maneira voluntária, de uma maneira consciente, eu me libero desse elo que me liga ao meu ofensor. E na contrapartida, essa ofensa ficará irradiando, ficará viva, vibrando na consciência do meu ofensor. E agora eu já não carrego mais esse fardo desnecessário. Mas diz ainda o Evangelho que a misericórdia é um complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e não são pacíficos. À medida que eu perdoo, então eu trago em mim um espírito aguerrido, um espírito violento, um espírito que está fadado a defender a agressão que receba com outra agressão, igual ou pior, seja ela em palavras, seja ela em atos. E isso me lembra que, na realidade, quem tem que se perdoar, e a gente sempre pensa assim, que o perdão é um caminho de mão única. Eu devo perdoar os outros, mas em alguns momentos eu devo perdoar também a minha própria ignorância, porque muitas vezes eu também agi com violência, eu também agi com imprudência, eu também invadi sem querer a liberdade, o direito, o desejo, o pensamento do meu irmão, e dessa forma eu agi de uma maneira agressiva e agi por ignorância. Então, muitas vezes, nós nos cobramos de coisas que os outros deveriam nos dar, nos fornecer, mas nós também temos que fazer isso para conosco. Às vezes, até é mais fácil perdoar o nosso próximo quando nós não perdoamos os nossos próprios erros. Não trabalhamos nesse erro de uma maneira em que a gente se concentre no significativo e no peso que nós carregamos na nossa consciência. Quando admitimos que de alguma forma erramos, de alguma forma agredimos alguém, e esse peso da consciência é carregado por nós. Independente de se tínhamos razão ou não, independente de se tínhamos consciência ou não, e a necessidade que essa carga desnecessária também seja trazida à tona, seja trabalhada pela nossa consciência, e devemos nos perdoar pela própria ignorância, não devemos nos culpar por coisas que não podíamos dar, por compreensões que não podíamos ter no momento, porque somos imperfeitos, não somos infalíveis, nós falhamos no decorrer dessa caminhada que é eterna, onde cada um de nós resgata a si mesmo, onde cada um de nós constrói a si mesmo nessa caminhada. Então vejam bem que o papel do perdão, Deus não precisa nos perdoar. Deus não vai se sentir agredido de maneira alguma pelas nossas
as nossas ignorâncias e os nossos erros. Então vejam bem que na realidade quem vai ter que se perdoar disso, quem vai ter que se liberar desse fardo é nós, que vamos ter que esvaziar o nosso ser, o nosso perispírito dessas lembranças que trazemos das nossas imperfeições. E a pergunta que me surge agora é como é que faremos isso? Me recordo que um trecho do Evangelho nos diz assim: uma ação no bem apaga 1000 pecados. Então, à medida que nós percebemos que estamos em erro, percebemos que o nosso comportamento e a nossa atitude geram em nós um processo de culpa, um processo de sofrimento, há necessidade que a gente também se renove, que a gente também se corrija, que a gente também supere essas fraquezas e essas limitações, praticando o bem. E à medida que vamos tomando gosto pela prática do bem, vamos mudando os nossos hábitos, vamos mudando o nosso comportamento e vamos mudando também as nossas reações, que normalmente são acionadas através dos estímulos externos e internos que cada um de nós vivencia em seus processos de crescimento, em suas percepções, em suas limitações. Mas há necessidade que a gente, por algum momento, pare e se olhe nesse espelho da lembrança e veja o quão falha a gente foi e quanta culpa ainda carregamos que não perdoamos em nós. E às vezes esse perdão nem é direcionado ao nosso irmão, é direcionado a nós mesmos. Mas, logicamente, que não viemos aqui de férias, viemos aqui para um aprendizado e bastante profundo em cada vivência, e em cada vivência nossa vamos parar aonde Deus nos plantou para florescer, vamos deparar com amigos, com inimigos, segundo o nosso entendimento, porque na realidade as pessoas mais sinceras conosco, as pessoas que mostram as nossas feridas, são aquelas pessoas que em algum momento nós vamos tê-las como adversários nossos, mas são as pessoas que veem o nosso lado imperfeito e que manifestam essa visão e esse testemunho do que como verdadeiramente somos, o quão orgulhosos somos, o quão agressores somos. Vejam bem, então esse exercício de perdão, na realidade, ele nasce em nós e tem que ser resolvido por nós, porque Deus é misericórdia. E à medida que nós percebemos as nossas imperfeições e que aceitamos e que nos renovamos nas ações do bem, de alguma forma nós vamos também crescendo em percepção, crescendo em melhoria comportamental, em entendimento, em vibração, e vamos depurando o nosso avanço, a nossa reforma íntima a cada dia. E se a cada dia nas nossas atividades estiver direcionadas para a prática do bem, com certeza estamos nos redimindo de muitas dívidas que deixamos para trás, seja na vida presente ou seja nas vidas passadas, e que de alguma forma são fontes geradoras de sofrimento e de carga desnecessária na nossa percepção, na nossa vida. Então, essa faceta, esse ângulo que ele diz assim, que o Evangelho, né, diz assim, que se nós não perdoar a nosso próximo, também Deus não nos perdoará. Se nós não nos perdoarmos da carga desnecessária que carregamos, nós com certeza sofreremos as consequências dessa carga desnecessária. Isso faz parte da lei chamada causa e efeito. Então, sempre cabe a nós o livre-arbítrio, sempre cabe a nós carregar as nossas falhas e nos renovando, nos depurando, nos corrigindo e aprendendo a fazer da forma mais correta. E como diz o Evangelho, há duas maneiras
diferentes de perdoar. Um é grande, nobre, verdadeiramente generosa e sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do ofendido ou daquele que se julga, ou impõe condições de humilhantes ao adversário, fazendo sentir o peso do perdão que irrita em vez de acalmar. Então, nessas duas formas, nós podemos ver que, à medida em que nós nos sentimos agredidos ou ofendidos, a necessidade que a gente primeiro pare e olhe qual é o estágio que estamos caminhando, se já não passamos por essa situação, e se não vamos ver na atitude do nosso irmão refletida, ali uma ação nossa de um momento evolutivo do nosso passado ou do nosso presente, e vamos respirar fundo e vamos acolher esse irmão dentro das limitações que ele tem, dentro das violências que ele traz, para que isso, à medida em que eu acolho ele com o bem, nós vamos evoluir no nosso estado de misericórdia, de mansuetude. Isso vai fazer com que a gente se acalme. Quando não há o que perdoar, não há ofensa. Quando reconhecemos que alguns irmãos ainda transitam nessas limitações pelas quais já passamos e que nos vemos refletidos naquele companheiro de caminhada nossa, por que não perdoar? Por que não reconhecer que também andamos por lá? Por que não alcançar ao irmão uma palavra de conforto, de agradecimento, ou até de silêncio, mas jamais uma agressão, ou jamais uma resposta na mesma altura. E devagarinho nós vamos então raciocinando, devagarinho nós vamos então compreendendo o peso e o alívio do perdão. Quando eu perdoo, eu me alivio. Quando eu não perdoo, eu carrego esse peso na memória da minha alma, do meu perispírito, e vou carregar essa carga desnecessária nesta vida encarnada, como vou carregar comigo na vida espiritual. Por hoje era só então. Vamos agora para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita paz e esperança sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações e animam-se envolvidos na tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas, a incompreensão,
dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Preces para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem, sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Ajuda-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site